Bom dia, sétimo ano. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre um assunto que, de certa forma, já estava ligado antes, a outro assunto que estudamos, que foi industrialização. Hoje nós vamos começar a falar aí sobre o espaço agrário, o espaço agrícola. E aí nós vamos em três momentos. Primeiro, iremos falar sobre a importância da atividade agrícola para o país, né? Logo em seguida, iremos falar sobre o crescimento do agronegócio, na próxima aula, e depois sobre os conflitos de terra que ocorrem no nosso país. Bom, a agricultura, ela sempre foi uma das atividades principais, atividades de subsistência da humanidade. Assim, foi uma das primeiras, uma das atividades mais antigas do ser humano enquanto sedentário. Ele descobriu que era capaz de produzir seu próprio alimento. E aí se fixa em determinadas regiões. E assim, a agricultura ela sempre teve um peso muito grande para a balança de muitos países. E no nosso caso, quando o Brasil ele é ocupado por portugueses, eu digo ocupado porque eu não uso o termo descobrimento, mas sim ocupação. Foi um processo diferente que aconteceu aqui. Estou levantando a cadeira aqui. Então, quando o Brasil é ocupado por portugueses, a primeira coisa que eles fazem é introduzir o cultivo da cana-de-açúcar. Isso já no século XVI. Século XVI, século XVII principalmente, o pau-brasil, que é descoberto que, é claro que aí não foi cultivado, mas a exploração de árvores, a exploração de aspectos naturais do nosso território, como também da borracha lá na região amazônica, vai marcar aí a economia colonial. Mas assim, dois pontos importantíssimos da economia brasileira. A cana-de-açúcar, o que motivou inclusive a vinda dos escravos para o Brasil. Os escravos eles começam a vir nos navios negreiros, começam a ser mandados para o Brasil para trabalhar nas lavouras canavieiras. E assim, as duas as duas capitanias que dão mais certo é a de Pernambuco e a de São Vicente, por conta aí do cultivo da cana-de-açúcar. E quando a gente fala principalmente do café, e aí nós tivemos outros ciclos, eu falei lá no início do ano ainda, nas aulas presenciais, sobre o ciclo da mineração, sobre o próprio ciclo cafeeiro, que vai ser o mais importante ciclo agrícola do nosso país. Porque a partir do ciclo cafeeiro, a partir principalmente dessa atividade aí desenvolvida no Sudeste, que o nosso país ele adquire lucro suficiente, ele adquire divisas para poder se industrializar. E aí assim, o Brasil ele vai se industrializar no momento em que o mundo está em crise. Uma crise econômica, uma recessão gigante. Na década de 30 que os principais importadores do nosso café não estavam em condições para tal. Então houve uma queda nas vendas de café. Havendo uma queda nas vendas de café, isso impactaria diretamente na vida econômica do brasileiro. E aí Getúlio Vargas faz a substituição de importações. Só que a indústria, a crescente industrialização, ela vai subordinar também o campo à cidade, os interesses econômicos da cidade. Então, assim, na década de 70, a agricultura ela vai passar a se modernizar. Chegada de máquinas, grandes tratores, sementes transgênicas, vamos colocar aí a questão dos fertilizantes, tudo isso vai ganhar muita força a partir da década de 70. Então, a modernização ela impacta diretamente. E os agricultores que não têm condição de concorrer, não têm condição de bater de frente aí com esses grandes latifundiários, acabam vendendo sua terra e indo para a cidade. Eu abordei isso lá no capítulo anterior, a questão do êxodo rural. Olha como que campo e cidade estão diretamente interligados nessa nova realidade. E aí, um acontecimento que é essa modernização das atividades agrícolas vai provocar isso. E assim, a economia, as plantations, eles vão ser os gêneros agrícolas em que não há um grande uso de tecnologia, em que a mão de obra é mais rudimentar. E aí, por exemplo, vamos colocar
a mandioca, o arroz, o milho, né? Gêneros agrícolas mais simples, principalmente para consumo interno. Então, o alimento que chega na nossa mesa, geralmente ele vem da agricultura familiar, né? De uma agricultura mais simples, lá de Petrópolis, né? Lá de Nova Friburgo, que são áreas, pelo menos aqui no estado do Rio, onde a agricultura é muito forte. Aqui em Itaboraí também há em menor grau, né? Mas assim, principalmente, vocês com certeza não devem lembrar, por serem muito novos, mas há cerca de 9 anos atrás, quando teve as chuvas lá da região serrana, o que aconteceu? O preço do tomate na época foi, né, na estratosfera, né? Ficou muito caro. E aí, né, na época já existiam os memes, houveram muitos memes sobre o preço do tomate. E, né, é, pô, quem tem tomate está ostentando, etc. As coisas do tipo. Vocês devem entender mais de memes do que eu, embora eu goste muito de memes também. Mas para ver como que um evento natural impactou diretamente na agricultura local, certo, galera? Então, o que eu tinha basicamente para falar é isso, né? Nós temos a questão da agricultura tradicional, que é essa aí que eu falei, e que vocês possam fazer os exercícios que estão lá. Estarei no Zoom também, tá? Galera, teve dúvida? Quer que eu explique de novo? Vou estar lá no Zoom, vou estar esperando vocês, beleza? Estarei lá à disposição. Então, até a próxima aula aí. Valeu? Fiquem na paz, se cuidem.